Pronto? Então, são exatamente 20 horas para a gente Uhum, manter o padrão de começar na hora. Eu uhum, queria, mais uma vez, dar boa noite a todos, agradecer a presença. Certamente entrarão alguns ainda durante uhum, apresentações. E queria, então, agradecer muitíssimo a Vera por ter organizado esse programa, né? E a Vânia, que também acompanhou isso de perto. Então, uhum, vamos lá, mais uma sessão da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Mais uhum. uma vez, agradecendo a presença, passando a palavra para a acadêmica Vera Lopes, que será, então, a coordenadora dessa sessão de hoje. Uhum. Hoje é dia 19 de março de 2025, né? Vamos então dar início à nossa sessão, que tem como temas doenças neurológicas complexas. E eu tenho o prazer de receber três grandes pessoas que eu admiro muito, né? E o professor Luiz Carlos Santana, que é de Belém. A Vânia estranhou, ela falou, não é da Unicamp? Eu falei, não, ele é de Belém. Então, a doutora Vânia, Luiz, que é a nossa coordenadora científica, estranhou e ficou feliz de ter um conterrâneo, né? E que vai falar sobre aspectos genéticos da doença de Parkinson. E nós vamos emendar esse tema com uma colega muito querida aqui da Unicamp, a doutora Laura Murayama, que vai falar sobre as implicações na reabilitação da síndrome de Parkinson. E, por fim, o professor Márcio Baltazar, aqui da Unicamp também, vai comentar conosco sobre variantes atípicas da doença de Alzheimer. E, em seguida, nós vamos ter a doutora Eliane Azevedo, nossa geneticista MOR, né, que fará uns comentários no final da apresentação de todos. Luiz, eu passo a palavra, então, para você, fique à vontade. Obrigado. Eu tenho alguns minutos, né? Queria agradecer imensamente ao Dr. Wilton Koch, né, o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Reabilitação, e também a minha querida amiga, a doutora Vera Lopes, que a gente se conhece há algumas décadas já, né? Então, é um É. prazer estar aqui e tentar compartilhar o pouco que a gente sabe, né, sobre essa questão da doença de Parkinson. Eu vou dividir, então, aqui a minha tela com vocês para começar uma vez que a gente tem pouco Uhum. tempo, então falar sobre a questão dos aspectos genéticos que envolvem a doença de Parkinson é uma ousadia, né? Isso dá um curso, isso dá muita discussão. Então, vou tentar ser sintético para a gente ganhar tempo para a discussão, tá? Então, eu vou aqui abrir. Me desculpem, estou um pouco amarrado, porque faz um tempo que eu não uso o Zoom, mas eu acho Uhum. que vocês estão vendo a minha apresentação, né? Sim, Muito tá tudo bem. certo, Luiz. Obrigado. Então, aqui já fui apresentado. Eu chamo só a atenção aqui, que eu tenho sido coordenador do Comitê de Doenças Raras aqui do nosso complexo hospitalar da UFPA. Ah, Sou biomédico de informação. Para quem não conhece, a nossa instituição federal do Pará, aqui tem um manto tupinambá, que é pintado num dos prédios da nossa querida Universidade Federal do Pará. Convido vocês para conhecer a nossa universidade. Essa é a orla do Rio Guamá. A gente consegue ver exatamente do peitoral da orla que fica na UFPA. E aqui é algo muito interessante. Isso aqui é uma florada de ipê que acontece todo outubro e novembro na UFPA. O chão da UFPA, em alguns locais, ficam plenos dessa florada aí, que eu acho bem interessante. Algumas pessoas devem conhecer a doutora Lavínia. A doutora Lavínia é apaixonada por essa situação que acontece aqui na nossa UFPA. Bem, então me chamaram, né? A doutora Vera Lopes me pediu para falar alguma coisa sobre aspectos genéticos da doença de Parkinson. Eu vou tentar ser sintético, mostrar algumas questões muito importantes aqui sobre essa questão da genética envolvendo uma doença neurodegenerativa como a doença de Parkinson. E vou também finalizar informando que hoje em dia existem painéis moleculares, dependendo da situação da doença de Parkinson, que podem identificar alguns genes candidatos ou genes mesmo que causam o que a gente chama de doença de Parkinson familiar. Tá? Então, eu sei que os doutores que vão me preceder vão falar dessas questões todas, eu só vou chamar a atenção aqui para. Deixa eu colocar um laser point para. Aqui tem canetinha, apontador laser, né? Nós temos aqui a doença é a segunda doença neurodegenerativa mais comum na população geral. A primeira vai ser falada pelo doutor que vai nos preceder.
Notem que a grande parte da doença de Parkinson acomete a pessoa entre 60 e 80 anos, né? E os sintomas nessa faixa etária, comumente, isso não é uma questão genérica, isso vai ser mais discutido adiante, sintomas motores, tremor, bradicinesia, rigidez, estabilidade de postura, tá? E também naqueles casos de doença de Parkinson de início precoce, que muitas vezes estão associadas a questões genéticas, uma vez que você tem mais de um caso na família e precocidade dos sintomas. Então, essa EOPD, né, pode ser realmente um tipo de doença de Parkinson explicado de causa genética. Os sintomas são semelhantes, tem algumas situações de distúrbio do sono, alterações cognitivas, psiquiátricas, tem constipação e as situações de perda de olfato e sintomas não motores, né, muito visualizados nesse tipo de doença de Parkinson, tá? A substância que está alterada aqui exatamente são elementos que vão alterar a substância negra, que nós vamos ter várias alterações que eu já falei em relação à sintomatologia. Tá? Então, em relação a essa questão da doença de Parkinson, do ponto de vista de marcadores celulares, nós vamos ter grandes perdas de neurônios dopaminérgicos, e geralmente essa perda está associada a alterações no metabolismo de uma proteína chamada sinucleína, né, onde há um acúmulo e esse agregado de sinucleína acaba formando um corpus de Lewis, ou Levy, como quiserem, tá? Eles não são patognomônicos da doença de Parkinson, mas quando são encontrados numa suspeita forte, acabam definindo o diagnóstico de doença de Parkinson. Existe uma questão de terminologia na literatura sobre a questão da doença de Parkinson. Nós vamos ter situações esporádicas, né, onde você tem fatores genéticos e ambientais, muitas vezes sem causa definida, casos isolados e sem história familiar. É um caso de uma família que nunca teve uma história familiar de doença de Parkinson, né, situação de parkinsonismo atípico, e é uma faixa etária que basicamente começa entre os 60 e 80 anos, segundo a literatura. Chama atenção a outra forma de terminologia, que é o Parkinson familiar, onde você pode ter, na verdade, fatores genéticos definidos. Isso aqui é interessante, porque tem situações que tem aumento o risco e tem outras situações que causam, de fato, a doença de Parkinson, e geralmente associadas a alterações monogênicas. Histórico familiar presente, o próprio nome diz isso, né? Existe o parkinsonismo típico ou aquele atípico, segundo a literatura, quando você encontra grandes depósitos de íon ferro, comumente não acumulados em situações normais, e também nessa situação de atípico você pode ter ausências dos agregados de alfa-sinucleína, tá? A faixa etária, né, pode estar entre 60 e 80 anos, desde que tenha mais de um caso na família, a gente pode pensar em familiar, e naquelas que eu falei de causa mais precoce, né, e vai depender muito do gene envolvido. Então, historicamente, a doença de Parkinson era conhecida de uma forma esporádica, né? Nos últimos 20 anos, meus caríssimos, é que a literatura e, na verdade, a epidemiologia genética começou a verificar situações de pacientes com doença de Parkinson em estudo caso controle. E isso foi muito importante porque acabou se descobrindo nesses últimos 20, 25 anos genes candidatos que estão associados à etiologia da doença de Parkinson, né? Além disso, a tecnologia envolvendo o sequenciamento do exoma, WGA, T-Wallis, né, foi capaz de encontrar mutações que causam a doença de Parkinson, herdáveis em quase 5 a 10%, essencialmente dos Parkinson de causa familiar. E hoje se sabe que nós temos variantes comuns em mais de 24 losses, né, que conferem risco para a doença de Parkinson. E pode também ter uma forte associação com fatores ambientais e que acabam tornando, né, uma explicação importante para a doença de Parkinson. E aí vem uma situação, toda vez que a gente acaba estudando mutações, as pessoas têm aquela ideia de que é raro, né? E não é bem assim. Então a genética começa a elucidar os mecanismos celulares envolvidos no desenvolvimento de doença de Parkinson. E isso, claro, né, graças a estudos desenvolvidos em modelos animais, onde você vai mascarar uma possibilidade de doença de Parkinson e entender como é que essa fisiopatologia em modelo animal. Tá? E isso é importante porque com a descoberta de genes associados à doença de Parkinson, você pode, com o passar do tempo, identificar novos alvos terapêuticos, como hoje em dia nós já temos dentro da questão do tratamento para a doença de Parkinson.
Então, notem essa tabela, é uma tabela longa. Aqui está o símbolo dos genes envolvidos, uma parte dos genes envolvidos em doença de Parkinson, né? Geralmente se dá o nome PARC 1 até o PARC 21, e todo ano, ou de cada ano, ou de 2 em 2 anos, se descobre um outro PARC. Né? Os locos dos genes são diferenciados. Notem que eu tenho tudo quanto é cromossoma, é no 4, é no 6, é no 2, e assim por diante. O nome do gene, né? Aqui está o símbolo, o nome do gene. O primeiro gene descoberto foi esse SNCA, que a gente vai falar mais adiante, tem a ver com a sinucleína, tá? Em termos de herança, quando a gente estuda herança genética, a gente tem vários tipos de herança, né? Então, nesse caso aqui, se distribui muito bem as heranças autossômicas dominantes e as heranças recessivas, né? Então, eu tenho basicamente a metade de dominante e a outra metade de recessiva. E aqui as desordens que são causadas em função do aparecimento dessas mutações nesses genes, que podem ser o Parkinson precoce, o Parkinson clássico e Parkinson de manifestação tardia, e assim por diante. Tá? Então, esses lotes, quando eles são confirmados, eles estão, de fato, associados à etiologia da doença de Parkinson, quando você encontra as mutações, né? Às vezes você vai encontrar genes não confirmados, né, que na verdade foram relatados uma única vez e não se confirmou a sua associação com doença de Parkinson. Genes causadores de doença de Parkinson e genes com variante de risco, ou seja, aqueles que você pode ter uma alteração em determinado gene e essa alteração está associada a um aumento de risco de desenvolver a doença de Parkinson, tá? É um risco que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, quando a gente olha o quadro de genes que estão associados à doença de Parkinson, a gente consegue ver essa distribuição. Vários genes associados e causando a doença de Parkinson, aqueles que vão aumentar o risco para desenvolver a doença de Parkinson, aqui nós temos dois importantes, que é o GBA e o LRK2, vamos falar um pouquinho deles adiante, e aqui uma grande coletânea de genes que pode estar associada a um baixo risco de doença de Parkinson. Vocês sabem aquele ditado, a união faz a força. Então, se eu tiver muitos genes aqui com alterações, né? Ou seja, um combo, um cluster de genes, eu posso realmente aumentar esse risco para um risco de maior possibilidade de desenvolver a doença de Parkinson. Então, genes causadores, genes que aumentam o risco e genes que estão associados a um médio ou baixo risco para se desenvolver doença de Parkinson. Por isso que é importante para a indústria farmacêutica, a indústria tecnológica, que envolve sequenciamento de nova geração, saber estabelecer painéis, né, para ajudar essencialmente os neurologistas a desvendar que tipo de doença de Parkinson, se for familiar, essencialmente, está ali diante do médico em questão. Tá? Então, aqui mostrando novamente os genes associados aqui, o ISCA, o PARC2, o PINK1, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá? Aqui está o mecanismo envolvido o gene envolvido, né, com a alteração mutacional. Aqui a localização cromossômica, que eu não vou me deter, são várias, notem que são vários cromossomas, 4, 6, 1, o 12, o 22, né, e aqui de novo o 21. Tá? E aqui na última parte dessa coluna, a gente nota o prejuízo da alteração mutacional, ou seja, você tem um genótipo, você tem uma alteração que confere uma alteração na proteína e você acaba atrapalhando com essa questão o tráfego intracelular, o funcionamento da mitocôndria, o funcionamento do lisossoma, ou seja, essas proteínas que estão caracteristicamente mutadas vão acabar alterando o tráfego intracelular, vão acabar alterando todo o mecanismo das outras organelas que vão utilizar essas proteínas, né? Então, isso até é uma questão interessante, que a gente vê muito isso também em erros inatos do metabolismo, quando você tem uma deficiência de uma enzima. Então, aquela enzima deficiente não vai degradar o substrato e não vai formar o produto. Aqui são mecanismos celulares que não vão funcionar em função da presença dessas mutações. Então, hoje, nós temos 11 genes, né, que, de fato, causam a doença de Parkinson, típica ou atípica, como eu falei no início da minha apresentação, e eles se dividem em doença de Parkinson autossômica dominante, né, de início precoce ou tardio. E aqui nós temos três desses genes, o SNCA, o LRK2, o VPS 35. E aqui, doença de Parkinson de caráter autossômico recessivo, de início precoce, nós temos o PARC 1, o PARC2, né? O PINK1, o DJ1 e o PARC7. E uma forma de Parkinson juvenil, nós temos aqui esses ATP 1342, 13A2,
o plasma 2G6, o FBX07, o DNA JC6 e o SIM J1. Ou seja, são muitas siglas, né? E existem painéis moleculares, nem esta pessoa que está vos falando conhece todas essas siglas, mas na verdade, quando a gente vê que eles codificam, a gente acaba entendendo os mecanismos dessas proteínas alteradas, tá? Então, esses genes que vão, na verdade, formar grande parte de proteínas, essas proteínas podem ficar alteradas e voltar na tabela, aqui na parte, na coluna 4 aqui dessa tabela, e a gente vai notar que essas proteínas alteradas vão acabar prejudicando, digamos assim, a ordem celular dentre as suas organelas. Muito bem. Tá? Então, existem algumas evidências, né, que são convergentes, evidência convergente da ligação de vários genes associados à doença de Parkinson, né? Ou seja, como eu falei ainda há pouco, essa alteração que a gente vai verificar nesses genes vão acabar atrapalhando o que eu chamo de tráfego. Não é tráfego, tá, meus queridos? É tráfego intracelular. Então, o que acontece dentro de uma célula envolve as suas organelas citoplasmáticas. Então, eu posso ter uma alteração no processo de endocitose, que é captar micronutrientes de fora da célula para dentro da célula. Isso aqui eu falo de uma disfunção sináptica, uma vez que a gente está falando de neurônios, né? Eu posso ter falha no tráfego endossoma-lisossoma, e, além disso, disfunção lisossomal, ou seja, um lisossoma que está ali na organela, que é uma organela que está associada à digestão, deixa de funcionar. E também, além disso, do ponto de vista energético, eu vou ter alteração da mitocôndria, causada essencialmente por uma espécie reativa de oxigênio que pode estar atrelada a essas alterações intracelular, o famoso estresse oxidativo. Então, o primeiro gene, meus queridos, que foi descrito em 1997 por um grego, né? Até me chama a atenção do sobrenome desse grego, era polímero polos, né? Polímero é algo grande, né? Formado por vários compostos. Então, me chamou a atenção desse, que eu sou professor de bioquímica e polímero é formado por monômeros, né? Então, o doutor Polímero Poulos descobriu, né, o primeiro gene associado à doença de Parkinson, que foi o SNCA1, SNCA. Esse primeiro gene, né, ele está associado a um grupo de pacientes com doença de Parkinson familiar, é raro, tá? É raro, a frequência não é fácil de encontrar, 1 para 5 mil, 1 para 6 mil, tá? Ele tem mutação de ponto, né? Podem apresentar duplicações e triplicações, ou seja, essas alterações aqui acabam fazendo com que esse gene não codifique uma proteína adequadamente, ou seja, vai ter uma proteína, uma variante patogênica que causa uma proteína mutada, né? Então, varia de uma forma clássica da doença de Parkinson, com sintomas que vocês já conhecem, né? Até o início precoce dessa mesma doença, tá? Então, o que acontece de fato quando você tem uma alteração nesse gene SNCA? Primeiro, a gente tem que entender como é que funciona a alfa-sinucleína. Há um tempo atrás, e até alguns livros trazem, né, a doença de Parkinson como uma sinucleinopatia, né? Então, tem essa nomenclatura, não muito usual, mas algumas pessoas usam essa nomenclatura. Então, o que acontece? O acúmulo, além de uma margem segura, ou seja, além do necessário, né, como você quebra a dinâmica, a homeostasia celular, né, como causado por mutações, que eu já descrevi os genes, leva à regulação inapropriada, ou seja, você acaba quebrando a homeostasia do metabolismo da sinucleína, e inibição de outros processos que são importantes para a vida de uma célula, ou seja, a alteração do tráfego intracelular, né? Ou vesicular, mas intracelular. Então, você acaba tendo alteração nesse tráfego e uma grande situação que envolve exatamente a alfa-sinucleína, que é a sua proteostase, que a gente vai falar um pouco mais adiante. E, Vera, por favor, me fala do tempo, tá? Porque eu vou falando, vou me empolgando e a coisa vai embora, tá? Tá me ouvindo, Vera? Sim, estou controlando aqui. Ok, por favor, de 5 minutos, Luiz. Aí eu dou uma apressadinha aqui, tá? Nós estamos nesse momentinho, 5 minutos. Tá bom. Então, vejam bem, essa alfa-sinucleína, né, ela acaba aumentando, né, com o seu aumento, ela vai inibir vários sistemas dentro da célula. E esses sistemas inibidos, uma vez inibidos, ainda vão causar todo o estresse no tráfego intracelular, né, e acabar interrompendo, digamos assim, a função da mitocôndria e a própria função lisossomal. Muito bem. O outro gene, que também é bem interessante de falar, e é um pouco mais novo, é o LRK2, ele foi descoberto em 2004, né? Quase que com os autores no mesmo tempo, Japão, Inglaterra, Espanha, Alemanha e Estados Unidos. E ele tem mutações que são a causa mais comum da doença de Parkinson familiar.
Então, quando você pegar um painel para parto familiar, você vai notar que nesse painel a chance de sair um parto familiar causado por esse gene é grande, tá? E estão presentes em partes de Parkinson esporádico. Então, 1% nos partos esporádicos, né? Aqueles que não têm caso familiar, e aqueles que têm casos familiares, 4%, 4 vezes mais, né? Existem 7 mutações que são as mais preponderantes. Uma delas é uma troca de glutamina por serina nessa posição do gene, né, que vai causar uma alteração na proteína que esse gene vai codificar. E, basicamente, ela explica uma parte dos casos esporádicos e muito mais, né, dos casos familiares. Ela tem sido muito encontrada em pacientes portugueses, judeus askenazi, berberes no norte da África, e nós temos um trabalho no Brasil aqui que a gente encontrou uma frequência menor, né, de 2%, tá, e que eu talvez fale um pouquinho mais adiante. A penetrância é variável e depende da idade. Quando a gente fala de penetrância, a gente quer dizer que a pessoa tem a doença, mas isso pode, você vai ter uma variabilidade no fenótipo do indivíduo. A clínica é indescritível quando acontece, né, em relação ao esporádico, e causa tremor, distonia e demência em menor escala, segundo Dengue e Domingos aqui, são neurologistas famosos aí da doença de Parkinson. Então, o RK2, ele codifica uma proteína com o domínio quinase, né? Esse domínio bem aqui. Quando a gente fala em quinase, a gente pensa logo em energia, meus caríssimos, tá? Então, o que acontece? Como a mutação vem aqui e atrapalha esse domínio, eu vou ter uma desinibição das atividades quinase, ou seja, quando eu falo desinibição, não é inibição, então eu vou ter um ganho de função. Então, essa atividade acaba aumentando muito, né? E favorecendo o agregado de proteínas indesejáveis a esses pacientes. Tá? Então, do ponto de vista de uma questão mais simplista, né, a alfa-fenilcetonina acumula no cérebro. O efeito direto é que ela se liga, né, ao tráfego associado a essas mutações e causa, digamos assim, o agregado de sinucleína. E tem um efeito indireto, que ela altera a disfunção lisosomal em função do próprio acúmulo da alfa-sinucleína. Um outro gene, e o último gene que eu vou falar aqui para vocês, é o gene GBA. O gene GBA, ele foi primeiramente encontrado numa doença rara, que é a doença de Gaucher. A doença de Gaucher é uma esfingolipidose, muito rara, a frequência é de 1 para 20 mil, 1 para 40 mil, dependendo da população, um pouco mais frequente em populações Ashkenazi, aliás, bem mais frequente em populações Ashkenazi, e que tem várias mutações que causam a deficiência da enzima beta-glicosidase, e aí você vai ter um paciente com doença de Gaucher, tem tipo 1, tipo 2, tipo 3. Eles têm algumas formas neuronadas, formas mais graves, e esses pacientes são tratados, boa parte deles, com terapia de reposição enzimática ou terapia de inibição do substrato. Tá? Foi descoberto no finalzinho do século passado que existia uma associação entre pacientes com doença de Gaucher, aliás, entre pais de pacientes com doença de Gaucher e pessoas com doença de Parkinson. Verificaram que grupos de pais de pacientes com doença de Gaucher apresentavam uma frequência maior de desenvolver Parkinson em algum momento da sua idade, a partir dos 40, 50 anos de idade. Isso chamou atenção e se perguntou na época, será que o gene GBA é outro gene que está associado ao aumento de risco elevado para se desenvolver doença de Parkinson? E isso é real. Então, é tão real que nós publicamos um artigo em 2017 ou 2018, não me lembro agora, né? Não está aqui o ano, que a gente encontrou na nossa população aqui do Pará mutações que estão presentes no GBA, né, em pessoas com doença de Parkinson. E a frequência foi bem interessante quando a gente compara com o controle que não tem doença de Parkinson. Então, de fato, no nosso estudo aqui, outros estudos brasileiros comprovaram que mutações nesse gene aumentam o risco de desenvolver doença de Parkinson. Então, esse gene, aqui foi o primeiro caso relatado de paciente com doença de Gaucher apresentando parkinsonismo em judeus asquenazes, né? Hoje é o principal fator de risco genético para doença de Parkinson, principal fator de risco, tá, gente? O risco é mais ou menos de 5,43, é um artigo de 2009, isso saiu, tá? Dependendo da mutação, o risco para desenvolver Parkinson pode ser de 2,2 a 19,1 vezes. Aqui é o old rate, me desculpem, tá? E isso depende das mutações que estão no paciente, se é a L444P, uma troca de leucina por pronina, ou a N370S, uma troca de asparagina por serina, né? No gene na proteína beta-glicosidase. Então, a idade de início para esses pacientes que têm alteração do GBA pode ocorrer 5 a 6 anos mais cedo. E há um maior comprometimento cognitivo com risco maior de demência quando esses pacientes com risco aumentado são portadores dessa mutação.
né? Então, já sabemos que o GBA codifica uma enzima, é uma enzima que quebra lipídios, chamada glicocerebrilase. Ela faz isso no lisossoma, tá? E o risco para doença de Parkinson está sendo apresentado por mutações que causam a deficiência da proteína GBA, tá? Então, geralmente, isso causa uma disfunção lisossomal, tá? Essa enzima, quando ela está presente, nós aqui, ela quebra, né, a gordura em glicose e ceramida. Mutações em homozigose, né, causa doença de Gaucher, tá? E mutações no GBA, mesmo em heterozigose, podem aumentar o risco para se desenvolver doença de Parkinson. Isso a gente já é um resumo do que a gente podia falar, tá? Muito bem. Em doença de Parkinson, a deficiência dessa enzima leva à neurodegeneração. Os mecanismos, indireto, disfunção lisossômica geral, tá? Falha no sistema endossomo-lisossoma. E direto, essa enzima se liga à alfa-sinucleína, né? E aí você tem aqui, na verdade, um oligômero formado que precipita. Então, essa não tem função nenhuma esse precipitado entre a alfa-sinucleína e a glicocerebrosidase, a enzima que está deficiente na doença de Gaucher, tá? Então, aqui mostrando rapidamente, Vera Lopes, uma situação do lisossoma no indivíduo normal. Notem a enzima glicocerebrosidase quebrando, ajudando, né, a liberar essa alfa-sinucleína degradada. E aqui em duas situações, dependendo da mutação, o gene GBA, né, alterado. E notem que aqui eu tenho uma glicocerebrosidase mutante com atividade diminuída, e notem que eu não consigo degradar nem aqui, e tampouco nesse terceiro módulo que eu estou mostrando aqui para vocês. Aí você nota um agregado de alfa-sinucleína e que isso vai acabar originando morte neuronal. E, com certeza, a causa da doença de Parkinson, pelo menos nesse sistema, tá? Então, células neuronais com mutação em GBA causa acúmulo de glicose cerebrosidase e também da alfa-sinucleína, tá? Células neuronais apresentam uma hiperexpressão, né? E você tem um defeito no tráfego intracelular associado a essa alteração entre essas duas proteínas, uma enzima e a alfa-sinucleína. E é um ciclo vicioso. Diminuição da enzima, glicocerebrosidase, aumento da alfa-sinucleína. Aumento da alfa-sinucleína, diminuição da enzima. Então, isso é um ciclo vicioso que, na verdade, acaba favorecendo o aparecimento de doença de Parkinson. Tá? Muito bem, aqui também tem outras mutações que podem causar, não vou me deter nessas mutações, aqui o tempo não vai me permitir, tá? E aqui eu tenho um conjunto de genes, o PARC2, o PINK1 e DJ1, que estão associados, né, à doença de Parkinson familiar, que foi descrito no Japão, tá? O PINK1 na Itália, né, 3,7% dos casos de doença autossômica recessiva está associado a esse PINK1. E esse outro gene, DJ1, descrito em 2003 na Holanda, né, mostrou que de 1 a 2% dos casos de doença de Parkinson de início precoce, né, acontece associado a mutações desse gene, ok? Aqui mostrando, né, a situação que está envolvida esse gene, eles têm alteração na mitofagia, ou seja, acaba alterando o metabolismo mitocondrial, né? Então você tem uma perda mitocondrial muito grande associada à presença de mutações nestes genes. E aqui eu tenho um conjunto, para quase finalizar nossa aula aqui, das alterações que estão nesse gene e como elas atrapalham, digamos assim, o tráfego intracelular. Então, vocês devem lembrar da tabela que eu mostrei no início da aula, tem alterações, né, de proteínas que estão associadas à função do lisossoma, e quando eu tenho mutações nesses genes que codificam essas proteínas, eu vou ter alteração no lisossoma, ou seja, eu vou ter uma disfunção lisossomal, favorecendo o aparecimento de alfa-sinucleína aumentada, formando os corpos de Lewis, e favorecendo um grupo de pessoas com doença de Parkinson associada a essas mutações presentes nesses genes. Aqui já tem a situação associada à mitocôndria, né, genes associados ao funcionamento da mitocôndria, então tem a mitofagia alterada por esses genes aqui. Eu posso também ter outros processos celulares associados à endocitose, como eu falei lá no início da nossa aula, e também a macroautofagia no interior da célula. Notem que todas essas mutações, todos esses genes, uma vez alterados, eles vão ser, de alguma forma, causar a doença de Parkinson, aumentar o risco da doença de Parkinson, ou deixar um risco que vai de baixo a moderado para a doença de Parkinson. Né? Então, finalizando a minha palestra, eu mostro aqui que os mecanismos que estão associados a essa alteração, não vou exemplificar todos, isso aqui é uma aula de bioquímica
e biologia celular bem interessantes, mas eu mostro os processos. Ó, você vai ter neuroinflamação, você vai ter uma perturbação na proteólise ou na proteostase da alfa-sinucleína, disfunção mitocondrial em função do estresse oxidativo, você vai ter um prejuízo da homeostase do cálcio e, finalmente, a morte celular em função dessas alterações, dependendo do tipo de gene que está favorecendo essas alterações no interior de uma célula neuronal. Por conclusões, eu posso contar para vocês aqui que a doença de Parkinson é uma doença complexa, com vários mecanismos envolvidos na sua patogênese, porém estes convergem em mais de uma via, mostrando uma sinergia entre eles, né, tanto que vocês olharam nessa figura. Além disso, a doença de Parkinson e outras doenças neurodegenerativas têm em comum mais de uma dessas vias patogênicas, como mostrei para vocês, às vezes envolve mitocôndria, às vezes envolve endossoma, às vezes envolve lisosoma e assim por diante, vai depender muito das proteínas correlacionadas. No futuro, o estudo aprofundado desses mecanismos em comum, já estamos no futuro, porque tem muito trabalho em função disso já, por trás da patogênese das doenças neurodegenerativas, pode levar a inovações terapêuticas, já tem alguma coisa sobre isso, que beneficiem mais de uma delas. O estudo da etiologia genética da doença de Parkinson é fundamental, mesmo sendo raras, né, essas formas de doença de Parkinson familiar, ela acaba ajudando a compreender a fitopatogênese. Aqui está o meu grupo, isso aqui é um congresso brasileiro de genética médica, que é a acho que a Vera Lopes veio aqui em 2016, tá? A gente tem feito vários eventos sobre doenças genéticas, doença de Parkinson, doenças neurodegenerativas, novamente o meu grupo aqui, a doutora Helena Feio, que eu acho que alguns de vocês podem conhecer, felizmente ela veio a falecer, a doutora Helena Feio é uma grande neurologista pediátrica do nosso grupo, tá? Aqui quem me informou, o doutor Roberto Giuliani, aqui o pai dos erros inatos do metabolismo, o doutor Clóvis Van Máquina, que orientou tanto o doutor Giuliani como o doutor Moacir Wagner. O doutor Moacir Wagner é médico, mas gosta mais do laboratório, né? Uma pessoa formidável também. Então foram meus gurus, digamos assim, das ciências metabólicas que hoje eu me estou associado, tá? Meu grupo, organizando o último congresso Norte-Nordeste Genética Médica aqui em Belém do Pará, foi no final do ano de 2023, tá? E muito obrigado. Espero que eu tenha contribuído. É um pouco tempo, tem muita informação para dar, mas eu espero que tenha contribuído com Não alguma reclama do tempo, amigo. É com isso. essas minhas informações. Obrigado, doutora Vera. Obrigado, doutor Hilton Roque, pela oportunidade. E espero que tenha satisfeito aí com algumas informações. Ô, Luiz, é uma alegria ver um biomédico falar, porque fala diferente da gente. E não é qualquer biomédico, é um biomédico geneticista, né? Professor titular aqui da Universidade do Pará. Então, é um prazer escutar você e tenho certeza que você contribuiu bastante para a discussão de hoje, né? É uma situação complexa, eu acho que tudo que tem diferentes mecanismos e diferentes genes envolvidos, vai ter diferentes alvos terapêuticos, né? E muito caminho ainda de estudo para a gente poder abordar o paciente com mais sucesso. Mas eu É a agradeço. famosa medicina da precisão, né? Nós precisamos de todas as informações para poder ter medicina de Daniela. precisão. Obrigado, Vera. Obrigada, Luiz. Eu vou passar a palavra para a doutora Laura Silveira Morayama. Ela é neurologista, especializada em estudo de movimento. A professora Laura ficou muitos anos na Inglaterra. Trabalha aqui na Universidade de Campinas, é chefe do Ambulatório de Estudo de Movimento e de Neuroreabilitação Infantil, e ela vai falar sobre implicações na reabilitação da doença de Parkinson. Laura, obrigada pela sua presença, passo a palavra para você. Você está com o microfone fechado. Perdão, acho que agora todo mundo me ouve, né? Sim, Obrigada, primeiro, adorei a sua aula, Luiz, que maravilha, né? A gente, como a ciência evolui mais rápido do que a gente pensa, nenhum desses genes foi descrito na época que eu fiz faculdade, né? Tudo residência e pós-residência, então sempre com genes novos, cada vez com mais relevância clínica, inclusive, né? A gente realmente está caminhando para decisão baseada em genética para algumas terapias específicas mesmo, então muito interessante, muito completa a sua aula, né? Então foi muito bom. Até eu gostei, para mim foi muito bom ver assim, né? E eu fiquei muito feliz de ser convidada para falar desse tema de reabilitação em Parkinson, porque é um tema muito promissor, que está muito em voga
e que no Brasil a gente precisa alavancar. Então, ele é mais do que uma aula, ele é um teaser para ver se colegas cada vez se interessam mais pela reabilitação nessa área de Parkinson e distúrbios de movimento. Nós precisamos muito de ajuda nessa área. E vocês vão ver na minha aula, espero que isso fique dessa pequena, curtinha aula, o quanto a reabilitação é importante na doença de Parkinson. Eu vou começar com uns slides e vou mostrar alguns vídeos. Se porventura não estiverem funcionando, me avisem, porque distúrbio de movimento é sempre com vídeo e volta e meia algum vídeo dá algum problema, tá? Então, eu gosto de fazer sempre essa propaganda de Campinas. Eu sou campineira, eu morei 10 anos em São Paulo, depois 10 anos em Londres, mas eu sou super, super campineira, propaganda da cidade aqui. E para a nova geração, eu faço essa propaganda aqui, que é do bairro da Unicamp, que é cheio de barzinho, que é a cidade universitária, que é para atrair novos talentos para lá, porque lá tem tudo que é bom para fazer, de todos os rock, forró, comida. Então, venham que serão super bem recebidos. Eu vou Você está compartilhando, eu não tô conseguindo, a gente não está conseguindo ver. Olha, eu tô apresentando aqui. Bom, vocês perderam então a foto das baladas aqui. Eu acho que eu vou ter que passar de novo. Cuidado, acho que você está só no. Ah, agora está indo. Agora, tá vendo? Agora sim. Essa aqui é a minha foto de Campinas, ó, Vera. Veja se eu escolhi bem aqui. Ó, que lindo, Ó, né? Ah, escolheu. E olha essa foto aqui para os nossos jovens talentos. Não tem como não vir para a Unicamp, né? Tem tudo aqui em Campinas, é maravilhoso. Mas eu vou falar um pouco das manifestações de Parkinson e depois vou engatar a reabilitação. E as manifestações a gente tem que mostrar vídeo, tá? Porque senão fica muito difícil de entender qual que é o que está acontecendo. Eu vou passar esses vídeos, são vídeos icônicos aqui, bem clássicos, são inclusive de Queen Square. Um dos primeiros vídeos é para mostrar o tremor de repouso, o que a gente mostra é que quando o braço está em repouso, o braço treme, se for perna, quando a perna está em repouso, né? Não é o tremor do paciente, é o tremor do membro ali. E quando o paciente move aquele membro, o tremor muitas vezes desaparece. Isso por si já é muito relevante para a reabilitação, porque enquanto o paciente estiver em movimento, fazendo tarefas, ele por definição já vai tremer menos, por ser um tremor de repouso. Quanto mais parado ele ficar, mais ele vai tremer. Então, se você quiser medir o número de horas passado com tremor, você vai ter uma relação inversa com o número de horas passado em atividade física, né? Já começamos por aí. Uma outra manifestação que é muito importante é a rigidez e a bradicinesia, que também tem implicações muito importantes para a reabilitação. A rigidez a gente avalia nessa manobra, né? Que é a manobra de movimentação passiva do membro, a gente faz uma movimentação passiva do membro. Aí a gente observa que o membro está mais rígido e que essa rigidez não é velocidade dependente e que tem esse caráter de roda denteada. E a velocidade de movimentos está diminuída. Essa é uma manobra antiga, a gente quase não usa mais, a gente usa muitas manobras de um teste chamado UPDRS, né? Unified Parkinson's Disease Rating Scale. Mas qualquer manobra para ver a velocidade serviria. A grande diferencial do Parkinson é que quanto mais você repete o movimento, mais você perde a amplitude do movimento. Isso chama decremento motor e é muito clássico de Parkinson e ajuda no diagnóstico de bradicinesia na doença de Parkinson. Outras doenças com bradicinesia podem não ter o decremento clássico do Parkinson. O que a longo prazo acaba sendo talvez mais impactante na doença são as alterações de postura e marcha, que também nem preciso falar, a reabilitação aqui é tudo, né? Então a gente tem desde a postura do pé, né? Com esse dedão estriatal que a gente vê, aqueles passos pequenos que a gente está vendo, a virada decomposta, a postura fletida, até um quadro mais avançado que a gente vê em fases mais avançadas, que é a perda de reflexos posturais. Isso é muito importante. Você vê que o paciente caiu aqui, não é uma perda do equilíbrio, né? Não é uma perda de função cerebelar, como a gente vê nas ataxias. Aqui o paciente não consegue ter o reflexo postural de flexão natural do tronco quando você é empurrado para trás. Eu vou até passar essa manobra de novo, a gente não vê mais ela na prática clínica porque ninguém mais tem uma enfermeira, né? A gente substituiu essa manobra pelo pull test, a gente mesmo puxa o paciente e ele cai no nosso peito. Mas esse vídeo é muito bonito, porque você vê nitidamente como ele não tem um reflexo postural. Então, esse entendimento do que está acontecendo com o paciente, ele é fundamental para a reabilitação. E a gente vai voltar para a reabilitação.
Antes disso, eu falei das principais manifestações motoras da doença de Parkinson. Mas a doença de Parkinson, hoje em dia, é sabidamente uma doença com muitas manifestações não motoras. Então, além disso tudo que o paciente está lutando, ele está lutando contra depressão, contra constipação. Constipação é um sintoma muito incômodo. Às vezes o paciente fica 10 dias sem evacuar, faz fecaloma, né? E mesmo que não fique, ficar 3 dias sem evacuar já causa um desconforto abdominal, causa fadiga, diminui a absorção dos medicamentos. O paciente lida com transtornos do sono, o paciente lida com ansiedade, tudo isso pela neurodegeneração que a gente vê na doença de Parkinson. O paciente vai lidar com desautonomia, tem muita hipotensão ortostática, levanta, fica tonto. Tudo isso vai compondo o quadro. E com fases mais avançadas, começa a aparecer alucinações, que são muito comuns, mesmo em pacientes não demenciados. Temos pacientes que têm alucinações simples, né, pequenas, por exemplo, eu vejo um pequeno pontinho que eu acho ali que é um animalzinho andando, na verdade era um ponto, era uma sujeirinha, eu vi um animal, ou então eu vejo de relance assim um vulto, que foi uma alucinação, mas foi só um vulto. Eu tenho uma sensação de presença atrás do meu ombro, eu olho e não tem ninguém, até alucinações formadas, que classicamente progridem de alucinação com animal para alucinação com pessoa. São alucinações geralmente silenciosas, diferente das alucinações que a gente tem nas doenças mentais, como a esquizofrenia, em que a alucinação emite som. Mas podem ter alucinações com sons, podem ter alucinações sensoriais, né? Tem um relato de um paciente que ele tinha a sensação de ter uma cobra dentro da calça dele. Imagina que desconforto sentir essa cobra com as escamas dentro da sua calça. Eu tinha um paciente que tinha uma alucinação sensorial de um bichinho peludo que ficava todo o tempo na camisa dele. Não é que você imagina que tem um bichinho, você sente, porque é uma alucinação. E toda hora ele ficava tentando tirar o bichinho, não tinha bichinho. Então, imagina quantos sintomas esses pacientes têm. E a gente viu que os sintomas motores por si só já são muito importantes. A gente trata os sintomas motores principalmente com medicamentos que aumentam a dopamina. Então, a levodopa, agonistas dopaminérgicos e assim vai. Porém, o que a gente vê no tratamento farmacológico é que a gente tem sintomas motores melhorando com o tratamento e sintomas não motores piorando com o tratamento motor. Então, a levodopa, que é o remédio mais eficaz para os sintomas motores, ela piora as alucinações, ela piora a hipotensão postural, ela piora o transtorno de sono, ela dá muita náusea, pode chegar até a causar vômito nos pacientes. Então, a gente realmente está precisando de terapias para os sintomas não motores. Existem alguns tratamentos farmacológicos? Sim. Mas será que não era melhor a gente pegar um tratamento que já melhora os dois ao mesmo tempo? E aí a gente entra, então, óbvio, na única solução plausível para isso, que é a reabilitação. Atualmente, em Parkinson, o único tratamento que melhora ao mesmo tempo vários sintomas motores e vários sintomas não motores é a reabilitação. Então, pronto, tem que fazer, é fundamental. Todo paciente com Parkinson precisa reabilitar desde o começo. Paciente com mutação genética, paciente sem mutação genética, com início precoce antes dos 45 anos, com início tardio, não importa. Todos têm que estar reabilitando, e isso é evidência de primeira linha em qualquer guideline que a gente faz. Mais fácil falar do que fazer, porque a reabilitação em Parkinson, ela é muito particular. Vocês viram que das manifestações que eu falei aqui, não tinha nenhuma que chamava fraqueza. E muitas vezes, a maioria das estratégias de reabilitação é feita com base no fortalecimento. Não que o paciente com Parkinson não deva fazer fortalecimento, ele tem que fazer fortalecimento, porque ele faz muita sarcopenia, mas não é o fortalecimento que resolve os problemas do Parkinson. Então, o que eu pensei em fazer nos minutinhos que a gente tem? Eu queria mostrar para vocês alguns vídeos. Esses vídeos estão no YouTube, eu posso mandar o link depois, para vocês verem com calma. E são vídeos um pouco, eu diria, icônicos, assim, né? Até temporalmente, eles mostram um pouco qual a relevância que a reabilitação tem em Parkinson nos dias de hoje. Então, eu vou abrir aqui o meu YouTube, que esses vídeos estão no YouTube. O primeiro que eu queria mostrar é esse vídeo aqui, né? Andar de bicicleta para combater
o congelamento da marcha em Parkinson. É um vídeo do New England Journal of Medicine de uns 15 anos atrás. Na época foi um furor esse vídeo, é uma coisa que todo mundo sabia, mas ninguém nunca tinha publicado. E o Bas Bloem, que é um pesquisador que foi um dos grandes divulgadores da importância da reabilitação em Parkinson, né? Ele publicou. E olha que bonito esse vídeo. A gente vê um paciente com Parkinson avançado, que usa cadeira de rodas, que quando tenta andar não consegue. Aqui ela está com o pé na frente para tentar ajudá-lo, né, a ter um alvo para fazer o primeiro passo. Quando ele anda muito devagar. E ele tem, inclusive, um equilíbrio muito ruim. Eu vou passar rápido aqui para vocês verem. Mas olha, quando ele começa a andar um pouquinho mais rápido, ele tem um desequilíbrio muito grande, ele chega a cair no chão. Esse tipo de manifestação do Parkinson, que é o congelamento, tende a piorar quando o paciente vai atravessar um corredor estreito, quando ele tem que virar. Então, é muito significativo. Só que quando esse paciente anda de bicicleta, ele anda super bem. Isso a gente sabe faz muitas décadas, mas nunca havia se focado nisso, né? Nessa melhora que o paciente tem fazendo coisas do dia a dia. E foi parte do movimento de melhorar a reabilitação em Parkinson. Aqui vocês vão ver que ele vai voltar e a hora que ele desce da bicicleta, ele tem dificuldades para descer da bicicleta, é óbvio, porque ele volta a ter os sintomas de Parkinson que ele estava tendo antes. Então a gente vê aqui, ele para a bicicleta e a hora que ele vai descer do lado, ele de novo vai entrar naquele sistema de congelamento. Por quê? O congelamento é um congelamento de marcha. Na bicicleta ele não usa a circuitaria da marcha, ele usa outras circuitarias, predominantemente circuitaria medular. Esse tipo de melhora no Parkinson com o uso de dicas multimodais, né? Ele é bem conhecido. Esse aqui é um outro vídeo super bom também, do Lancet mesmo. Esse vídeo tem uns 10 anos. Eu peguei 3 vídeos que marcam a evolução aí, mostrando, então, dicas multimodais, então, audição, visão, tátil e várias outras dicas na reabilitação do Parkinson. Então, o que a gente vê aqui é um paciente que está no que a gente chama de fase off, né? Quando o paciente, o remédio não está o suficiente para melhorar a parte motora, você não tem como dar mais, chegou no máximo que você consegue dar, e ele começa a ter esses travamentos. Olha, ele tenta virar, ele não consegue, é muito lento. Geralmente, travamento na virada é típico de Parkinson. Imagina o drama, toda vez que você virar, demorar esse tempo. Eu estou deixando o vídeo rodar para a gente sentir o drama desses pacientes, né? E para dar o primeiro passo para voltar, é uma dificuldade enorme. Depois ele volta devagar. E a gente vai ver em seguida a piora que tem nos corredores e nas portas, que é uma coisa bem clássica que a gente vê também em Parkinson. Também compromete muito. Toda vez que tem muito móvel no cômodo, o paciente piora. Aí, o que a gente vai ver em seguida aqui? A gente vai ver algumas estratégias para melhorar isso. Por exemplo, a gente vai ver aqui, deixa eu ir um pouquinho mais para frente. Quando a gente coloca, né, marcações visuais na frente do paciente. Então, aqui você pode fazer com fita crepe no chão, com giz. O paciente está no mesmo estado com o congelamento que ele estava antes, só que você orienta ele a olhar para o chão e passar por cima. Olha quando o paciente usa a dica visual como melhora o problema da marcha, né? Ele parece até estar andando de forma normal. Aqui, em vez de pôr dicas visuais, são dicas auditivas. Ele está com um metrônomo, que pode ser uma música legal, alguma coisa, e você vê que ele não para de bater o pé no metrônomo. Então, ele vira muito mais rápido do que ele virou da outra vez, e a marcha tem uma cadência muito melhor. Então, esse tipo de dica multimodal é muito utilizado em Parkinson na reabilitação, mas quem não conhece a reabilitação específica de Parkinson acaba perdendo isso. E aí, o paciente às vezes começa a reclamar que a reabilitação não funciona, sendo que quando você faz uma mágica dessa, ele já acha que a reabilitação foi ótima. E esses são alguns exemplos. Esse outro vídeo aqui, que é um vídeo do JAMA Network, é maravilhoso esse vídeo. E ele tem várias dicas que os pacientes usam e são super eficazes em combater. E ele mostra, assim, muito nitidamente que cada paciente
melhora com uma coisa diferente. Então, eu vou passar alguns que a gente tem pouco tempo, mas olha, esse paciente super congelado aqui, ó, tá? Ele conta e daí ele anda mais rápido, tá? Eu vou só que eu pus aqui na velocidade mais rápida para a gente ver. Esse paciente aqui também congelando pra caramba, ele anda que nem se estivesse patinando, ele melhora. Quer dizer, a pessoa tem que inventar uma coisa ali na reabilitação. Esse outro também congelante, ele anda de lado e daí ele melhora. Ó, de lado ele flui melhor, tem mais até mais equilíbrio para andar. Uma outra coisa comum aqui é o paciente correr, né? Então você vê o paciente, ele não está correndo aqui ainda, ele tá, esse aqui é incrível, ele está tentando, ele corre normal, assim, corre tipo sprinter mesmo, e quando ele vai andar, ele congela. Eu tenho um paciente que ele fala, eu tenho que sair do restaurante correndo, parece que eu não quero pagar a conta, porque ele congela na hora de sair, né? Então, são circuitarias alternativas que a gente está usando. A andar de bicicleta, que a gente já viu, né? Vai repetir aqui. Então, o paciente anda super bem de bicicleta, sendo que antes ele não andava. Esse outro aqui mal consegue chegar na bicicleta. Aí, a hora que chega na bicicleta e pega, sai andando. Olha o rock and roll desse paciente, gente. Olha isso. Eu gosto de mostrar esse vídeo, porque eu falo, meu Deus do céu, socorro, ai, meu Deus. Tá? Não recomendo que façam isso na reabilitação, mas você vê que consegue, né? E mal estava conseguindo andar. E assim vai. Aqui a gente tem mais uma que é um scooter, né? Que dá para usar também. É outra que eu também não recomendo, mas enfim, pacientes fazem o que estão na cabeça deles, né? E você vê que funciona. E essa aqui que até dá para modificar de várias maneiras, que é usar uma bolinha e brincar com a bolinha, né? Então você vê que ele vai brincando com a bolinha e daí ele anda. Não sei se vocês viram na mídia, mas tem essa coisa do ping-pong para Parkinson, que estava bem na moda, né, mais recentemente. E assim vai, a gente tem infinitas dicas, tá? Eu achei esses vídeos muito práticos, assim, até para mostrar para os pacientes, para os familiares, quem quiser, por favor, me fala que eu mando para vocês os links para esses vídeos. O que eu pensei em fazer aqui em 15 minutinhos era apresentar um pouco, né, essa ideia da importância da reabilitação e de como a reabilitação em Parkinson ela tem particularidades e ela é extremamente, né, eficaz, assim, ela ajuda muito. E obrigada, viu, Clarice? Vi que você postou aí assim, esse conhecimento todo, às vezes, ele está no YouTube, assim, para quem quiser pegar. É muito fácil. Então, às vezes, acontece muito no Brasil, né? A gente que trabalha com reabilitação, é difícil achar um físio que tenha treinamento. Às vezes, no lugar que o paciente mora, não tem físio nenhum. Só tem personal. Às vezes, só tem um vizinho que ajuda a fazer exercício. Quando você pega esses videozinhos online e mostra, as pessoas começam a ter ideia, que é a ideia desse último vídeo. Você vê que algumas coisas que os pacientes estavam fazendo eram perigosas, eram malucas, ali não, nem é para fazer. Claramente não foi um profissional que recomendou, mas funcionou, que é o mais importante, né? Obrigada, viu, Ana Luísa? O que importa é que o paciente fique bem, tá? E de preferência que ele não se quebre numa escada daquele tamanho também. Mas entre ficar parado, travado numa cadeira, sofrendo e viver uma vida de aventuras, é uma decisão do paciente. E não nossa, e a gente precisa explicar essas coisas para os pacientes. Eu sempre falo para todo mundo, ó, eu vou mostrar uns vídeos para vocês, e aí eu mostro o primeiro vídeo do senhor na bicicleta e mostro o vídeo do paciente que anda com ritmo e com marca no chão. Eu não mostro o vídeo da escada maluca ali, porque os meus pacientes todos querem fazer um monte de loucura. Mas eu mostro para o fisioterapeuta e para o educador físico, para o personal, para a pessoa que vai fazer, para ver a possibilidade que existe de melhora. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Quem quiser me mandar mensagem, dúvida, recado, pode mandar para o meu e-mail. Eu vou passar meu e-mail pessoal, porque o da Unicamp tem tantas Y no meio que ninguém nunca consegue escrever. Meu e-mail pessoal é laurasilveira.gmail.com e quem quiser pode mandar. E queria agradecer de novo a Vera e a academia por me convidarem para estar aqui e falar desse assunto que é super importante e pelo qual eu sou apaixonada. Muito obrigada. Laura, super obrigada. Se você puder colocar no chat o seu e-mail e até os links dos vídeos, acho que o pessoal pode aproveitar também. Mas foi bem gostoso ver. Nós tivemos, eu vou falar, mais ou menos agosto do ano passado, nós tivemos, a Maria Lúcia fez, uma acadêmica nossa fez uma sessão sobre Parkinson, que foi bastante diferente do que a gente está vendo hoje. Então, as coisas se complementam, né? Se as pessoas quiserem ver
a outra sessão, eu acho que é agosto, que foi. Se Maria Lúcia estiver aqui, ela pode me reforçar. Mas muito obrigada pela sua apresentação. Certamente ela vai ser útil para bastante gente. E eu vou passar a palavra, então, para o professor Márcio Baltazar, que é nosso colega aqui da Unicamp também. Ele é livre-docente aqui do Departamento de Neurologia e chefe do grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento. E ele era o coordenador científico de Neurologia Cognitiva da Academia Brasileira de Neurologia. Nós vamos falar de um assunto diferente agora, né? Mas dentro do mesmo assunto de doenças neurológicas complexas, nós vamos falar, então, sobre apresentações atípicas da doença de Alzheimer. Muito obrigada, Baltazar. Passo a palavra para você. Obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar falando para vocês aqui. Embora a minha apresentação não seja focada em reabilitação necessariamente, né? Mas talvez apresentar aspectos menos comuns da doença de Alzheimer que demandam estratégias de reabilitação diferentes das que são comumente apresentadas no paciente em que predomina problema de memória, né? Estão vendo bem aí? Tudo certo? Tudo certinho, obrigada. Tá bom. Bom, as doenças neurodegenerativas em que predomina acometimento da cognição, elas tendem a ser classificadas sobre dois grandes aspectos. Então, primeiro o aspecto clínico e depois o aspecto biológico. Há uma tendência do diagnóstico ser mais biológico, porém, como todos nós sabemos, a clínica é fundamental e muitas vezes soberana. E eu quis mostrar nesse primeiro slide, por uma classificação clínica dessas doenças, novamente, cuja principal manifestação seja alteração cognitiva. Então, ela pode passar por diferentes fases do envelhecimento normal, até o declínio cognitivo subjetivo, em que há uma queixa cognitiva, mas a avaliação neuropsicológica e clínica do paciente é normal. Pode passar por uma fase de comprometimento cognitivo leve, em que há um problema ou mais objetivos da cognição, memória, linguagem, habilidades visoespaciais, funções executivas, sem que isso influencie decisivamente na perda da funcionalidade para atividades do dia a dia desse paciente. E o nome de demência, que é mais usado por neurologistas, né, talvez psiquiatras e geriatras tendem a usar mais transtorno neurocognitivo maior, enfim, mas é um nome clássico em medicina também, embora tenha seus estigmas, né, em que há problemas cognitivos e ou neuropsiquiátricos que limitam a independência da pessoa. Isso é interessante também em algumas apresentações atípicas de Alzheimer, porque muito comumente a primeira apresentação é um problema cognitivo, mas que não impacta a independência da pessoa completamente, como, por exemplo, no início de afasias, né, em que a pessoa se mantém relativamente funcional e nem preenche critério para demência, mas sim para comprometimento cognitivo leve. E essa é uma outra visão complementar à tendência de classificar a etiologia dessas doenças neurodegenerativas baseadas no padrão das proteinopatias que são alteradas nela. E vocês veem que muitas vezes não há uma especificidade tão grande, né? Há um aspecto de combinar diferentes proteínas em diferentes apresentações clínicas. Por exemplo, a demência frontotemporal pode ter alteração, pode ser uma taupatia, pode ser uma TDP-43-patia e assim por diante. A doença de Alzheimer, especificamente, tem passado por uma revolução nos critérios diagnósticos na última década, né? Então, até hoje, o último critério da Alzheimer's Association, que tem suas controvérsias, a doença de Alzheimer passou de uma entidade clínico-biopatológica para uma entidade patológica, em que o diagnóstico pretende ser feito exclusivamente por meio de biomarcadores in vivo. Então, esse de 2018, talvez foi a primeira vez que se incorporou isso de forma mais relevante em critérios diagnósticos, que foi a classificação ATN, em que A significa alteração do peptídeo ou a formação de placas beta-amiloides, o T de disfunção ou de hiperfosforilação da proteína tal, e N, entre parênteses, porque é inespecífico, qualquer doença neurodegenerativa tem neurodegeneração, que pode ser medida por ressonância magnética, por exemplo. E os critérios de 24, que são bem recentes, em que se pretende ser um diagnóstico exclusivamente biológico,
que a pessoa basta ter um item desse core 1 para ser considerado doença de Alzheimer. Então, uma alteração do amiloide, alteração da fosfotal, e o core 2, que tem mais intenção de estadiar a evolução da doença. Incorpora outras possíveis causas que façam parte do espectro da fisiopatologia da doença, né? Além da neurodegeneração, como inflamação, aspectos vasculares, alterações de proteína sináptica, alfa-sinucleína, que é uma comorbidade comum nas doenças neurodegenerativas no idoso e não exclusiva apenas do espectro do Parkinson. Voltando aos critérios clínicos, como eu disse, tem que preencher critérios para demência, para demência da doença de Alzheimer, né? Ou seja, nesse critério clínico mais antigo, digamos assim, a pessoa tem que ter problema cognitivo, ou um ou mais problemas cognitivos, que limitem a independência da pessoa. Isso, em geral, é insidioso no início, muitas vezes anos, como é comum da nossa população já chegar em fase mais tardia, por achar que o idoso é assim mesmo, enfim, que o idoso esquece mesmo, e assim por diante. Uma observação clara de piora cognitiva ao longo do tempo, e déficits cognitivos, que aí se divide em duas grandes categorias. O clássico, que é o amnéstico, ou seja, problema de memória, ou seja, capacidade de adquirir informações novas, né, de adquirir e evocar informações mais novas, quanto mais próximo do presente, pior. E as variantes, comumente as variantes não amnésticas, que em geral têm algum problema outro que não memória, e um ou mais problemas cognitivos que levam à alteração da independência da pessoa, né? Bom, como prática de consultório, como é que a gente distingue muitas vezes as variantes da, da doença de Alzheimer tradicional? É uma questão de quem não é tão familiarizado com doença atribuir tudo à memória. Então, se o paciente não consegue se vestir, ele esqueceu como se veste. Se ele tem problema linguístico, ele esqueceu as palavras. E assim por diante, né? E não é necessariamente assim que deve ser classificado. Então, é uma doença ou um conjunto de situações clínicas em que a anamnese é absolutamente fundamental, por mais que se queira colocar o diagnóstico como puramente biológico. Então, é uma das especialidades médicas que é mais a mesa, cadeira e paciente, né? Enfim, mais conversa e mais ouvir o que o paciente tem para falar, né? Que uma tendência na medicina de ser cada vez se ouvir menos, né? Então, a anamnese detalhada sobre memória episódica, que é esse tipo específico de memória que é adquirir, armazenar e evocar informações, sobretudo novas, outros tipos de memória, enfim, que eu não vou entrar em detalhes agora, outras funções, como as funções executivas, como capacidade de planejamento, de sequenciamento de ideias, de formulação de objetivos, de monitoramento das atividades, funções bem complexas, linguagem, praxias, que é o distúrbio do movimento, um distúrbio do ato motor não devido à perda de força nem à incoordenação, né? A pessoa deixa de saber como faz o movimento, mesmo tendo integridade do sistema motor, né? Quinosias, que também é identificação da percepção, alteração da percepção, a sensação está intacta. Então ele enxerga bem, mas não consegue perceber que é uma maçã, por exemplo. E sintomas neuropsiquiátricos, sobretudo do humor, síndromes psicóticas, apatia, desinibição. E uma boa consulta é complementada por testes cognitivos de rastreio e, quando há dúvida, uma avaliação neuropsicológica mais formal, né? Passando para essas variantes atípicas. Então, as variantes atípicas da doença de Alzheimer são variantes predominantemente não amnésticas, em que não predomina problema de memória nesse sentido que eu comentei. Então, tem as três principais variáveis, são as variáveis linguísticas, que se conhece por afasia progressiva primária, e talvez, considerando esse nome proposto, a variante clássica poderia ser amnésia progressiva primária, né, um nome clínico, né? E dentre as diferentes afasias primárias que podem existir, a que é mais classicamente associada à doença de Alzheimer é uma que se chama logopênica. Eu vou falar um pouco mais dela depois.
variante visual e espacial, e predominam alterações das funções corticais associadas às habilidades visuais e espaciais, são muitas, né? E uma das formas de se falar ou de se nomear essas doenças é como atrofia cortical posterior, e não necessariamente tem atrofia, sobretudo no começo, ou variante posterior da doença de Alzheimer. Essas funções visuais e espaciais, o correlato cerebral dessas funções se localiza nos lobos, sobretudo no lobo parietal, mas também parieto occipital e algumas vezes parieto temporal. Então, são estruturas anatomicamente mais posteriores no cérebro. E uma variante que era conhecida antigamente como variante frontal, que se tende a dar o nome, o diagnóstico, pelo fenômeno clínico, né? Variante desexecutiva e ou comportamental. Então, a pessoa pode ter só uma disfunção executiva, lentamente progressiva, ou pode abrir o quadro com alterações neuropsiquiátricas, né? Existem outras também, com o advento de biomarcadores, várias outras variantes foram descritas, né? Várias em que não são essas clássicas, e a mais comum delas, a mais comum das menos comuns, né? É a síndrome córtico-basal, em que há acometimento predominantemente de um hemisfério. Quando é o hemisfério esquerdo, tem afasia, apraxia, distúrbios do movimento, ah, distonia e assim por diante. Em geral, predominando em metade do corpo, né? E outra coisa que demanda atenção é que essas variantes atípicas muito comumente são pré-senis. Então, elas se iniciam abaixo dos 65 anos, né? Enquanto a variante clássica, em pontilhado aí, ela pode começar antes dos 65 anos, mas classicamente ela é após os 65 anos, atingindo um pico por volta dos 75 anos, né? Então, as demências pré-senis comumente são variantes atípicas da doença de Alzheimer. Falando das afasias progressivas primárias, então são doenças que começam com linguagem. A queixa dos pacientes, invariavelmente, não é linguagem, é memória. Né? Como eu disse, esqueceu palavras. De três grandes grupos de afasias progressivas primárias, eu não sei se vocês conseguem ver meu cursor mexendo aqui, mas tem três grandes grupos de afasia progressiva primárias, e mistas também entre elas, sendo que essas duas primeiras, são mais comumente do espectro das demências frontotemporais, ou da degeneração lobar frontotemporal. E aqui é um exemplo é um exemplo de alterações de exame que são típicas de cada um. Então, na variante logopênica, que é mais comumente Alzheimer, um exame também de PET que avalia o amiloide, talvez seja uma das principais proteínas envolvidas na doença de Alzheimer, ele é alterado, enquanto nas outras duas ele é normal. Não tem amiloide nas duas primeiras, na gramática e na semântica, mas tem na logopênica. A gramática lembra a afasia de Broca, então uma fala muito pausada, com agramatismo, com erros gramaticais, parafasias, que é falar sapato, fala patato, por exemplo. Lembra muito a afasia clássica de Broca, que como vocês devem lidar com AVC, com sequelas ou com reabilitação de AVC, muito comumente é afetada. A semântica tem uma fala fluente, ao contrário da gramática, e muita dificuldade com nomeação e com conhecimento das coisas. E a logopênica, que eu vou falar mais para frente, tem mais alteração na região posterior, parietal esquerda, né, sempre do hemisfério dominante para a linguagem, e ela tem algumas características clínicas que eu vou comentar. Então, ela é muito mais comum ser doença de Alzheimer. Então, variante logopênica da doença de Alzheimer. Então, novamente, o acometimento principal é linguístico. Muitas queixas comuns dessas pessoas é faltar palavras durante uma frase em que ele quer se expressar. Não esquecer, entre aspas, determinada dificuldade de evocar determinadas palavras. Todos nós temos um pouco disso. O que importa é a frequência e a qualidade da palavra. Então, palavras muito comuns, nós não costumamos errar. Né? Palavras menos frequentes no nosso vocabulário, a gente começa a errar. E eles têm isso com palavras mais comuns e de forma mais frequente. É uma fala também entrecortada, menos do que a gramática, mas tem essa dificuldade. É o primeiro item dessa listinha ali de critérios diagnósticos.
eles também têm muita dificuldade de repetir sentenças longas. Então, eu não sei a intimidade que vocês têm com escalas como Mini-Zero do estado mental, Minimento. A frase do Minimento eles repetem, porque é uma sentença curta. Mas uma frase mais longa, como a do Mocha, ou enfim, você pode criar a frase que você quiser, eles se perdem na repetição dessa sentença. Porque essa área comumente afeta uma parte da alça fonológica, né, que liga a áreas primárias relacionadas com linguagem, como o lobo frontal, que cria ou que ajuda a construir esse fluxo de pensamento, que nós não precisamos pensar cada palavra que nós vamos falando enquanto falamos, enfim, é quase no automático, né? Então, a interrupção dessa via faz com que a pessoa perca o fio da meada, que é uma das formas de perguntar sobre isso na amnese. Então, são pessoas que geralmente, esses últimos critérios aqui, eles não têm muito agramatismo, ou seja, não erram muito preposição, não erram conjugação de verbos. Eles têm a parte motora da fala, em geral, preservada, né? Não tem disartria, não tem apraxia de fala, né? Uma dificuldade de posicionar a boca e a língua, né? Enfim, para falar a palavra que ele quer. E ele compreende bem, então não tem nenhum problema de compreensão, o problema é praticamente na fluência da palavra, né? Das palavras e na repetição de sentenças. A outra variante comum é a variante de atrofia cortical posterior, que predominam sintomas visuais espaciais. Alguns falam do diagnóstico de atrofia cortical posterior quando vem uma alteração de imagem, como essa que está na tomografia, na ressonância, desculpa, nessa imagem de cima. Isso não é adequado. O diagnóstico é clínico dessas variantes. Então, tem pessoas que têm atrofia cortical posterior, mas são amnésicas, né, predominantemente. E para ter esse termo, então, em geral, são, novamente, pessoas com disfunção de habilidades visuais e espaciais. Isso pode variar muito. Pode acometer predominantemente estruturas parietais, mas também pode acometer estruturas occipitais. Então, mais comumente, no acometimento parietal, a pessoa tem apraxia, ou seja, não sabe mais onde posicionar o membro, o braço, para fazer gestos que previamente ela sabia, mesmo tendo o sistema motor, cerebelar, extrapiramidal, digamos, intacto, né? Ela desaprende como realizar movimentos. Isso é importante na reabilitação também, porque a maioria dos pacientes que eu vejo com apraxia, por exemplo, de membro superior, que são mais relevantes, são tratados igual como se trata um AVC, uma perda de força que leva à dificuldade. Então, são mecanismos diferentes. Ele não tem perda de força, mas ele não consegue levar o talher à boca, né? Então, tem que ser geradas estratégias diferentes daquelas que são quando há perda de força do membro, né? Eles podem ter vários outros sintomas visuais espaciais, se perder em locais, dificuldades com cálculo, por exemplo, com cálculo matemático, mental, não conseguir se vestir, por exemplo, não conseguir colocar a chave e virar a chave, mesmo não tendo perda de força, enfim. Pode ter problemas de percepção também, que são menos comuns. Tem pacientes que se apresentam, por exemplo, eu pergunto para testar a agnosia visual. Mostro uma figura, vamos supor, um mesmo exemplo da maçã, e ela não consegue nomear, mas ela fala, deixa eu ver aqui com a mão. E ela toca na maçã, sente o filho, ela fala maçã, né? Então, não é muitas vezes vem como problema oftalmológico, e, na verdade, é um problema neurológico que também a forma de se reabilitar pode ser diferente, né? Eu não tenho um aprofundamento em técnica de reabilitação. Em geral, eu encaminho, né, os meus pacientes, mas, em geral, são pacientes que se perdem, têm dificuldades de fazer determinados movimentos que sabiam, dificuldades é, de relações espaciais, de cálculo, visuais. Como está nesses critérios diagnósticos, tem muito nome difícil aí, neurológico, né, uma área. Eles também podem apresentar, por exemplo, se confundir, aqui é um exemplo da cópia do cubo, por exemplo, a gente chama de apraxia construtiva. Então, ele perde a capacidade de dar sentido ou de entender visoespacialmente a relação entre as linhas que formam o cubo, né? Ele perde essa capacidade. Ele pode ter uma agnosia visual. E na figura da esquerda, ele também pode ter dificuldade de entender
que esses desenhos sobrepostos representam figuras diferentes. Separadamente podem conseguir nomear, mas juntos têm mais dificuldade em diferenciar um do outro. E assim por diante. E isso, aos poucos, vai progredindo e acometendo outras funções cognitivas. Variante executiva. Então, há pessoas que não começam com memória, não começam com linguagem, não começam com sintoma psiquiátrico, não começam com questões espaciais, mas são pessoas que vão acometendo, sobretudo, funções executivas, como eu disse, que afeta a capacidade de planejamento, de tomada de decisão, de controle inibitório, de atenção, e pode ser acompanhada de sintomas psiquiátricos ou neuropsiquiátricos, sobretudo do humor, como depressão e ansiedade. E delírios, muitas vezes, também primários ou secundários à depressão também, né? Depressão psicótica. E antes, essas variantes eram conhecidas como variantes frontais, mas depois eu vou mostrar que elas não afetam necessariamente o lobo frontal desproporcionalmente do que outras regiões. Foi sugerido um nome clínico para o fenômeno e não um nome anatômico para esse tipo de problema, né? Então, muitas perguntas só podem ser feitas sobre isso. Por exemplo, pessoas que tomavam conta da própria vida financeira, que é algo relevante para a maioria, e não começam a dar conta mais, e chamam o filho ou o cônjuge para poder ajudar, planejar sua vida financeira, pagar contas, capacidade de coisas mais contemporâneas, de lidar com o celular, então conseguia usar aplicativo de celular e deixa de conseguir, mesmo primeiro com coisas mais complexas, como o uso de aplicativo de banco, por exemplo, mas, mas até coisas mais simples, como, por exemplo, dificuldade de escolher o prato que vai pedir num restaurante, enfim, ou saber a sequência de eventos mentais que tem que ser feito para fazer uma boa compra de uma loja, de uma roupa, por exemplo, ou de julgar a adequação do preço do alimento que vai comprar no mercado, e assim vai. Como predominante característica mais inicial e predominante ao longo do tempo. Aqui, na verdade, aqui, na verdade, sobre a variante comportamental, que muitas vezes entrava junto com a variante frontal, né? Variante desexecutivo comportamental, pode ter separado e pode ter junto com a variante desexecutivo, né? E essa proposta de critérios clínicos para pesquisa, ele literalmente copiou os diagnósticos de uma doença degenerativa que afeta predominantemente o comportamento, que é a variante comportamental da demência frontotemporal. Então, essas primeiras características clínicas são dos critérios de demência frontotemporal. Então, alterações comportamentais, grosso modo, ou em sentido amplo, que afetam inibição de comportamentos sociais ou de comportamentos primitivos, capacidade de inibição, e, por outro lado do espectro, apatia, que é a diminuição da iniciativa para as coisas, por exemplo, de alteração do pathos, né, da paixão, daquela volição que se precisa, que comumente temos, momentos de alegria, tristeza, enfim. Então, comportamentos sociais inadequados, como desinibição, comportamentos em público, falar, entre aspas, as verdades para o outro, que nós inibimos numa relação social saudável, verdades entre aspas, né? Por exemplo, vai na minha consulta e fala: Nossa, como você está careca, hein? Eu sei, mas eu nunca te vi, posso sou careca? Não, mas enfim. Enfim, perda de decoro social, né? Então, usar roupas inapropriadas para determinado contexto, perda do cuidado pessoal, tem muita questão envolvida nisso, uma questão cultural também, né? Sobretudo em locais que são menos rigorosos na lida social, como costuma ser no nosso meio, né? E assim por diante, hipersexualidade, predileção por doce, uma dieta mais infantilizada, e pelo outro lado, a apatia. Porém, uma coisa que chama a atenção, especificamente dessas variantes comportamentais da doença de Alzheimer, que são diferentes da demência frontotemporal, é a presença de depressão, delírio e alucinação como manifestação inicial. Então, não é incomum um idoso abrir um quadro psiquiátrico de novo, né, ou pela primeira vez, com depressão e com delírio. Então, é muito, muito comum, realmente, começar a ter ideias de perseguição, de roubo, de traição, de doença, de ruína. Isso é mais comum até no espectro das doenças
da Laura aí, né, do distúrbio do movimento, demência com corpo leve é muito comum começar com isso, mas isso é um fator que talvez diferencie. E outro fator que ajuda é o desenvolvimento também de outros sintomas, ter mais, ter algum acometimento de memória na evolução da doença, e alterações, grosso modo, também mais frontais, mas não necessariamente. Essa é a menos comum, talvez, a que lembra a demência frontotemporal, é a 2% dos pacientes com doença de Alzheimer, mas tem essa interface com a demência frontotemporal, e isso muda o tratamento farmacológico, né, de um e de outro. 7 a 20% dos pacientes clinicamente diagnosticados com demência frontotemporal são doença de Alzheimer. Hoje isso é muito mais fácil de ver, porque é mais fácil, assim, dependendo do contexto, né? Porque há a possibilidade de lançar mão de biomarcadores que ainda no nosso meio é muito restrito, né? Pelo custo, sobretudo. E os outros estudos que mostram isso, estudos pós-mortem, né? Que mostram o que foi considerado DFT era, na verdade, doença de Alzheimer. Aqui eu acho interessante mostrar essas figuras, sobretudo porque isso contribuiu para tentar mudar o nome de variante frontal para variante desexecutivo comportamental. Então, essas primeiras figuras são com mapas estatísticos de densidade de substância cinzenta, ou seja, de integridade da anatomia cortical, comparando essas doenças, então na coluna da esquerda, com controles saudáveis pareados, né? Então, o primeiro, a alteração, a apresentação comportamental da doença de Alzheimer, comparando com controles, é muito mais temporoparietal, não é frontal necessariamente. A disfunção executiva, algo parecido. E os últimos estão comparando a variante típica da doença de Alzheimer com controles e a variante comportamental da demência frontotemporal, acometendo muito mais lobo frontal do que doença de Alzheimer. Porém, se nós comparamos a variante comportamental com a doença de Alzheimer típica, essa tem mais acometimento frontal, né? E comparando essas variantes na doença de Alzheimer versus a demência frontotemporal, eles são mais posteriores. Enfim, é, a deposição, a alteração anatômica varia, ah, mas pode levar a sintomas relativamente parecidos. Então, a ideia de falar sobre isso talvez seja levantar, para quem lida mais com reabilitação, que a reabilitação desses pacientes pode ser diferente da doença de Alzheimer clássica e diferente de situações que causam, por exemplo, disfunção visoespacial, que não são oftalmológicas, e é, alterações linguísticas, que não são as clássicas relacionadas ao AVC, que é a causa mais comum, convencional. Então, é possível se levantar estratégias diferentes de reabilitação em pacientes com essas variantes menos comuns da doença de Alzheimer. Era isso. Baltazar, obrigada. Eu fico só pensando na necessidade de uma anamnese, de um conhecimento para fazer uma anamnese apropriada, né? Porque ela vai embasar tudo dali para frente, né? Uhum. E quando a gente vai ficando cada vez mais tecnológico, na verdade, a tecnologia principal é realmente Não tem o teu jeito. conhecimento. Não tem jeito, né? Só um Eu achei. comentário breve. Tem uma proposta de aula no Brain aí, que é um congresso que a gente faz enfim, cérebro, comportamento e emoções. Uma proposta de aula é 5 minutos de consulta e uma gota de sangue para o diagnóstico de doença neurodegenerativa. Então tem gente que quer tentar ir por esse caminho. Uma gota de sangue para dosar os marcadores no sangue, põe no celular, encaixa no celular um biosensor e tchau, né? Vai cuidar da sua vida. É muito Enfim. difícil, né? A gente Uhum. está vivendo um paradigma de mudança para a tecnologia, né? E sem Uhum. ter o conhecimento e a profundidade da análise mesmo clínica, né? Para É. várias coisas, né? E é uma área que E você tem que conhecer a pessoa, não adianta conhecer a biologia, né? não, Só, né? e saber examinar, né? Eu acho que Sim, sim.
todo, por mais que a gente aprenda exame neurológico, ele é muito basal, Ah, né? não tem, né? Isso aí é meio mais específico, mesmo entre neurologistas, viu? É algo mais É, específico. muito, Hum. muito interessante, viu? Eu vou passar a palavra para a doutora Eliane. Doutora Eliane, para os nossos convidados, ela é nossa geneticista plena, né? A doutora Eliane é baiana e eu vou dizer que foi a primeira, se eu estiver enganada, a senhora me corrige, doutora Eliane, mas é a primeira mulher geneticista, assim, né? E fez uma carreira brilhante depois em bioética também. E eu tinha pedido para ela fazer alguns comentários, porque sempre saem coisas muito interessantes. E, ao mesmo tempo, se as pessoas quiserem mandar perguntas pelo chat ou levantar a mãozinha, a gente vai se organizando aqui. Doutora Eliane está por aqui? Tá aqui, Vera, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Hilton. Boa noite, os palestrantes. Excelente apresentações. E o carinho do convite da Vera, isso realmente me comoveu. E aprendi muito, Vera. Tem 30 anos que eu deixei de ser professora de genética, de modo que minha presença aqui foi muito mais de aluna mesmo do que de professora. Mas tem aspectos dessas doenças que nos levam a uma reflexão. A primeira coisa é uma pergunta muito intrigante. O olho não enxerga a si próprio. Será que o nosso cérebro será capaz de entender ele mesmo? Se avançou muito, se percebe nas apresentações de que o avanço da ciência chegou ao nível das proteínas alteradas. As proteínas são produtos diretos dos genes, cadeia polipeptídica das proteínas. E aí chegou seus genes. Será que chegamos no limite para compreender essas doenças? Vamos fazer uma linha do tempo rapidinha entre o que a medicina conseguiu penetrar no corpo humano para ir interpretando as doenças. Então, lá nos séculos passados, a doença era do corpo, hanseníase. Séculos depois, a doença era do pulmão, tuberculose. No século XVI, a invenção do microscópio revolucionou. Se enxergou célula pela primeira vez, século XVI, principalmente as células sanguíneas, fácil de verificar. E se viu que algumas eram redondinhas, parecendo uma bola, diferente daquelas bicôncavas normais do sangue. E aí se criou um grande grupo de anemias esferocíticas e não esferocíticas. Nas não esferocíticas entrava tudo. Então, chegou no nível da doença celular. Mais adiante, estudando a hemoglobina, as cadeias de hemoglobina, se chegou ao nível da doença molecular. Os citogeneticistas avançaram, descobriram os cromossomas na metade do século passado, doenças cromossômicas, ao nível dos cromossomos. A descoberta da molécula do DNA, da estrutura da molécula do DNA, é realmente encantador, porque se buscava que a molécula da vida fosse uma proteína, que é lógica, e se perdeu muito tempo atrás da proteína da vida, quando, na verdade, a molécula da vida não é uma proteína, é um ácido. Um pouco chocante, mas é um ácido, é o ácido desoxirribonucleico, composto apenas de 5 átomos: carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Então, essa simplicidade que constrói a molécula do DNA põe 2 átomos como estrelas da molécula. O hidrogênio, que liga as 2 hélices, puxando uma contra a outra, e os fósforos do lado de fora, que puxa ao contrário. Por isso que uma não bate na outra, nem se desintegra. Bom, e nisso nós estamos num progresso extraordinário de manipular o DNA. Então, manipula-se o DNA, produz-se vitamina, terapia gênica, mas certas doenças, como as que foram apresentadas aqui hoje, deixam uma série de questionamentos,
onde é que está realmente o fundamento dessas patologias. E agora nós vamos olhar por um outro lado. De 1920 para cá, a física descobriu a física quântica. Então, se nós, geneticistas, paramos nos genes, no DNA com seus átomos, a física quântica foi mais fundo ainda, entrou no átomo. E aí descobriu um outro mundo. O mundo dentro do átomo é completamente diferente da física daqui de fora, da física newtoniana. Então, o átomo tão pequenininho, mas das 4 forças da natureza, ele tem 3. A força eletromagnética, que foi referida aqui nos exames, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. E essa descoberta, eu gosto muito de uma frase do Luiz Davidovsky, que é aí do Rio de Janeiro, físico quântico muito conhecido, que ele diz o seguinte: somos um monte de átomos que pensam sobre si mesmos e tentam se entender. Então, se para descobrir a molécula, a estrutura da molécula do DNA, juntou-se um físico e um biólogo, talvez a presença de físicos da física quântica para analisar mais profundamente a questão do cérebro nessas doenças, traga alguma informação. Já está trazendo informações diagnósticas, como o doutor Baltazar mostrou, o emprego da PET e da ressonância, que são aplicações da física quântica para fazer o diagnóstico. Então, ele envolve determinados setores do cérebro, mas não o cérebro todo. Eu acho que isso é uma sinalização muito forte de que, para uma compreensão profunda, deixa. É impressionante o que a Laura apresentou, da reação dos pacientes, coisas inesperadas, da complexidade da genética que o professor Santana apresentou e também na casa de Alzheimer. Então, eu acho que nós chegamos até os genes, como geneticista, é nossa obrigação, mas é possível que não seja a barreira final da compreensão de como o nosso cérebro funciona. Até porque nosso pensamento é muito rápido. Nosso pensamento não pode ser uma reação química, não pode ser uma descarga elétrica, tem que ser algo dentro de uma física quântica, de uma rapidez extraordinária. E é esse pensamento que é prejudicado em determinadas doenças que vocês trouxeram hoje. Então, já existe alguém escrevendo sobre o cérebro quântico, sobre cura quântica, etc. Mas o que me parece é que, como a física quântica avançou extraordinariamente, nosso celular, nossas comunicações de satélite, etc., mas eu acho que para a medicina, a física quântica pode trazer algumas informações muito úteis, principalmente nessas doenças complexas que foram apresentadas aqui hoje. Pode ser, digamos assim, uma visão avançada, mas eu acredito que o gene não é o limite, a proteína alterada não é o limite. O que é que fez o gene mutar? O que é que fez a ocorrência da mutação? Nós não sabemos isso. Sabemos alguns fatores mutagênicos, como raio-x, etc. Mas as mutações espontâneas que ocorrem tanto, ainda é um mistério para nós. E como isso está ao nível da estrutura do DNA, principalmente dos seus átomos, é possível. E me parece isso uma visão otimista de futuro, de que uma aproximação de geneticistas com físicos, como aconteceu com o Krieger e o Watson, para descrever a molécula do DNA. Eu acho que o futuro pode estar por aí. Então, são esses os comentários assim, que a gente teve condição de fazer, buscando
uma visão da linha do tempo, de como a medicina foi aprofundando no mundo micro do nosso corpo, mas eu acho que ainda não chegamos no limite. Eram esses belos comentários que eu tinha que fazer e ficar pensando esses desafios. Eu acho que pensar sobre isso é realmente fascinante e vamos aguardar que os jovens que estão envolvidos na pesquisa atualmente nos tragam respostas que não demorem muito. Então, muito obrigada. Eu agradeço muito o convite para fazer esses comentários e só para agradecer mesmo para a Vera, para o presidente Hilton. Muito Doutora obrigada. Eliane, é um prazer, porque é sempre um ponto de vista interessante para a gente comentar, né? Muito obrigada. Realmente, a gente está muito longe do fim, né, do conhecimento, né? Nós temos muito caminho ainda para trilhar. Eu vou passar a palavra para a Lívia e depois para o Luiz, tá bom? Fala, Lívia. Então, olha só, muito bom. Fiquei assim vendo o quanto que é amplo esse tema, não é? É, e a Laura falou uma coisa, é, que é a questão da reabilitação. O paciente que tem ou uma demência ou o Parkinson, ele tem muita dificuldade de encontrar tratamento, principalmente no SUS, não é? Quer dizer, essa necessidade de criar equipe de reabilitação, que é uma condição que não dá para tratar só com médico, tá? Então, tem que se criar uma equipe de reabilitação, e esse assunto é imenso. Tem que ter físio, tem que ter fono, TO, psicólogo, e envolver a família. Eu lido na clínica com paciente assim, quer dizer, se a gente não conseguir trazer a mãe, o irmão, o filho, né? Então, eu queria só levantar essa outra página. Vocês fizeram uma visão perfeita, muito vertical e dominando os assuntos, né? Mas o que tem mais me angustiado hoje em dia é isso, é como tem que chamar o filho, chamar a mãe, e como é difícil fazer a família entender, principalmente no início, tá? Eu queria ver como é que vocês lidam quando a gente desconfia, né? E também como é que vocês lidam com o impedimento civil da pessoa, quando eu tenho tido advogados que me pedem relatórios, porque a pessoa precisa passar a ter um curador, ela perde os direitos civis, quer dizer, é amplo, como a Eliane falou, desde a célula até o social, o advogado, né? Então, eu só queria abrir isso. Nós, médicos de reabilitação, estamos devendo muito. Tem que ter mais equipe, tá? Então, eu queria levantar essas questões que me angustiam. Obrigada, gente. Olha, mas são questões muito relevantes, porque o paciente está inserido num contexto, né, social, familiar, é muita, e eu acho que a dificuldade de comunicação que existe, né, é muito complicada. Laura, você quer falar? Eu vi que você começou a escrever aqui, mas eu me perdi no chat. Ah, eu gostei. Então, Lívia, é isso que você falou. Eu até ia falar disso, porque essa flor que eu ganhei de um casal, né? É um casal, é o paciente com Parkinson, a esposa cuidadora. Estão comigo faz 10 anos, me deram essa florzinha que vieram no consultório. Na Unicamp, a gente faz reunião de orientação familiar quando vê que a família se perdeu ali, né? No cuidado ali. Geralmente tem um cuidador principal que está com síndrome do estresse do cuidador, já super avançada, sem tempo nem para escovar o dente. Um monte de familiar que dá pitaco, reclama e deixa ele quase louco, que já estava. É bem padrão isso. Aí a gente faz uma consultinha padrão, vocês já sabem até fazer. Convoca a família pela assistente social, tem que vir todo mundo. Os que não vêm ficaram tá no prontuário. Foi convocado pela assistente social, não veio na reunião, né? Porque daí, às vezes o irmão precisa botar uma pressão ali para pedir uma ajuda de alguma coisa. E é muito difícil ainda para a gente conseguir juntar uma equipe multiprofissional. É uma luta terrível, Lívia, terrível. Você está certíssima. A gente tem que batalhar mais por isso. Na formação acadêmica do aluno, ele tem que ver a equipe multiprofissional. No treinamento do residente, ele tem que ver, porque senão depois ele não monta, ele fica tratando sem tudo isso e o paciente indo mal e achando que a doença que é ruim, né? Eu não sei, não tenho uma resposta, eu vou te mandar um e-mail depois para as ideias que você tiver, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Nós, como acadêmicos, se a gente não pensar em soluções,
os familiares ainda estão muito desempoderados no Brasil. Eu acho que a gente tem que ajudar, sim. E os colegas também do multiprofissional também, porque eles dependem da nossa indicação para o convênio aprovado. Então, a gente ainda está um detentor de um certo poder, né? A gente também está todo atropelado de mil coisas. E eu queria muito que a gente trabalhasse mais para isso, viu? Então, muito obrigada pela colocação. Luiz, quer fazer seu comentário? Eu gostaria, sim, primeiro, para mim é uma honra estar aqui diante. Eu estou até emocionado com a doutora Eliane Azevedo. Tenho o livro dela aqui em casa, né? Se não falha a memória, ela fez aniversário semana passada, né? Então a gente tem isso, a gente tem a biografia dessas pessoas icônicas na nossa vida. Eu queria lhe dizer uma situação muito importante sobre essa questão de como anda a ciência, né? Como ela vem na sua percepção. O seu colega, doutor Francisco Malo Salzano, foi meu professor durante meu doutorado lá em Porto Alegre, né? No Departamento de Genética da Federal do Rio Grande do Sul. E o meu mestrado, meu mestrado foi feito dentro do Hospital de Clínica de Porto Alegre. E um dia o doutor Giuliani me pediu que eu desse uma aula para uma turma da biologia, uma aula prática sobre erros inatos do metabolismo dentro do laboratório que eu fazia a pós-graduação. Pois bem, eu disse, eu vou dar aula, né? É isso que eu faço todos os dias, vai ser fácil isso. E aí a turma veio, era uma turma mais ou menos de 20 alunos, e eu disse, bem, só vem os alunos para mim, né, um jovem pesquisador, né, doutora Eliane. E aí, quando o último entra atrás do último, doutor Francisco Mauro Salzano. Claro que as minhas pernas, elas tremeram quando eu vi o doutor Salzano na minha frente, né? E ele, com aquela parcimônia dele, muito calmo, fique tranquilo, né? Só dê a parte que interessa aqui sobre essas doenças que vocês estudam, né? E aí foi falando, depois que passou aquele nervosismo, né? Que é comum quando a gente vê um baluarte da ciência na nossa frente. E quando eu dei essa aula para ele, foi interessante que eu falei da doença de Gaucher, falei que a doença de Gaucher era de herança autossômica recessiva, falei tudo aquilo que é importante falar do ponto de vista conceitual de uma doença monogênica como a doença de Gaucher. E aí ele veio com uma pergunta, isso foi em 1996, tá, dona Eliane, da doutora Eliane. Ele veio com uma pergunta assim, vem cá, Luiz, tu acreditas, guri, que heterozigotos para essa doença aí são assintomáticos? Eu digo, é o que a literatura diz, doutor, né, doutor Francisco Malo Salzano. Eles são heterozigotos, não tem sintoma nenhum, e quem vai ter sintomas são os pacientes, né, filhos dos heterozigotos obrigatórios. Pois bem, doutora Eliane, ele tinha uma percepção muito mais fina do que a minha vã filosofia. 3 anos depois, saiu um artigo dizendo que heterozigotos para a doença de Gaucher têm um risco aumentado de 19% para desenvolver doença de Parkinson. Ele não publicou os artigos, mas ele cantou a pedra bem antes deles. Então, o que a senhora falou sobre essa questão da percepção da ciência, né, é muito importante para nós, jovens cientistas, e a senhora também, uma jovem cientista, não cair nas armadilhas do reducionismo. Por exemplo, a doutora Laura colocou aqui o dia a dia dela da reabilitação. Mas eu não posso informar a doutora Laura que uma mutação vai dizer como é que vai se comportar o paciente. Nem sempre, ou quase nem sempre, essa relação do genótipo com o fenótipo clínico esperado, né, ela é feita na sua proporção devida. Cada paciente é um paciente. Cada doença é um tipo de doença. Então, tem essas questões diferenciadas. Então, eu aproveito aqui para falar do Dr. Salzano, que eu tive a oportunidade de conviver em algumas situações, e o ensinamento que ele me deu. Quando eu vi o artigo, por que o professor Salvano não publicou isso? Ele poderia ganhar mais um dos inúmeros prêmios que ele ganhou. Isso eu nunca esqueço e eu replico para os meus alunos de pós-graduação, que às vezes uma simples observação, né, pode ser, na verdade, uma fundamentação científica que tem que ser levada a sério, como é hoje a questão do gene que está associado, o gene da doença de Gaucher, uma doença rara, associado ao aumento de risco para a doença de Parkinson. Isso é simplesmente fenomenal, Vera Lopes. Nunca esqueça esse ensinamento do Dr. Salzano. Olha, mas assim, palavras lindas assim para essa sessão, né?
Ensinamentos de mestres a gente não pode esquecer nunca, né? Dos que estão próximos, dos que estão longinho, porque a gente aprendeu com eles, né? E é Verdade. muito gostoso, sim, muito gostoso. Dona Eliane também tem o livro aqui, né? Então, Não sei como a faz. gente- é. Mas olha, se tem alguém mais que quer fazer alguma colocação, eu achei que nossa sessão foi. Fala, Posso Baltazar. fazer, só eu não estou conseguindo achar a mãozinha aqui. Não, é só para agradecer pelos comentários, agradecer, enfim, pelos comentários da professora Eliane aí, muito enriquecedor. Mas quem lida com esse tipo de doença, se sabe, está muito, mas muito longe de uma relação clara entre uma molécula e o sintoma, né? E tanto do ponto de vista científico, como a minha impressão, quanto a filosofia da biologia também, como um todo, no sentido de que o átomo leva a uma disfunção, enfim. Eu tenho algumas mudanças na minha visão de mundo sobre isso, não cabe aqui comentar. Mas nesse nosso caso, das doenças neurodegenerativas, as proteínas alteradas são vias finais comuns de diversos fatores, que não são só biológicos necessariamente. Por exemplo, quem tem menos atividade cognitiva durante a vida tem mais risco de gerar essas proteinopatias, né? Quem tem mais risco cardiovascular, quem tem menos nutrição, quem teve problema no parto, enfim. Então são coisas muito complexas cuja via final comum são essas proteinopatias, mas elas são a ponto final da cascata, né? Inflamação vascular, estresse oxidativo, cultura, enfim, é complexo o negócio mesmo. Nós ficamos humildes, quanto mais lidamos com isso, eu acho, pelo menos, mais eu baixo minha bola. É, Ô, Vera, é, eu gostaria de fazer uma Aí, pergunta à doutora Laura. foi. Muito, muito bela. Aliás, todas as apresentações foram belíssimas. É o seguinte, doutora, a gente sabe quanto a célula neurológica e a célula muscular são sensíveis à desidratação. Então, a minha pergunta é se no acompanhamento da reabilitação desses pacientes está incluída uma vigilância da ingestão aquosa, assim de facilitar a funcionalidade dessas células tão afetadas na doença de Parkinson. Professora, primeiro que prazer, viu? Estou emocionada aqui também, que legal. Eu sou uma pessoa muito ligada aos assuntos de representação de gênero também, e vê-la aqui é tão bacana, então obrigada. E as suas colocações foram maravilhosas. Eu, na verdade, nunca tinha pensado. Eu colaboro com o pessoal da física e eu nunca tinha pensado. O neurônio, muito mais do que todas as outras células, deve ser sujeito a essas alterações quânticas, né? Porque ele é elétrico ali, então ele é energia misturada com matéria o tempo inteiro. Eu falei, gente, isso me deu um momento de piração aqui, que depois eu vou digerir. Mas voltando à sua pergunta, sim, 100%. Inclusive, eu dei uma entrevista para o Jornal da Cultura 2 semanas atrás. Eu dei uma entrevista enorme, que era de uns 20 minutos, e eles cortaram só um pedacinho que apareceu no jornal, que era assim: precisa tomar muita água, comer bem, dormir bem e socializar. Porque é o que melhora todas, acho que o Baltazar vai concordar comigo, eu e o Baltazar a gente pensa muito parecido. É o que melhora mesmo as doenças neurodegenerativas, porque é tudo assim. Como é que você vai limpar proteína acumulada sem água, né? Não tem como. É fundamental, professora, a ingesta hídrica. No Parkinson, especificamente, como a gente tem muita hipotensão ortostática, muita constipação, que são manifestações que comprovadamente melhoram com ingesta hídrica, existe essa recomendação baseada em evidência, tá? Mas patofisiologicamente pensando, sim, a gente precisa tomar mais água, o idoso perde receptor de sede, ele perde sensação de sede, não quer tomar água, isso eu acho parte da fisiopatologia também. Porque não dá vontade de tomar água, a água fica, né, desconfortável até. Então, foi um ponto muito bonito levantado e que na reabilitação é fundamental. A garrafinha, todos os meus pacientes têm, porque eu estou querendo até fazer garrafinha marca Unicamp, assim, que eu já levo a garrafinha, já lembro que tem que tomar. Importantíssimo. A disfagia, né, Lívia? 100%. Eu tenho pacientes que, assim, estão indo com Parkinson, piorando, 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 aí fica tão ruim que tem que passar sonda, fazer gastro, aí melhora, 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 porque tá tomando um monte de água, né? É maluco, mas acontece, infelizmente, né? Obrigada, professora, e parabéns também, parabéns a todos. Foi realmente o planejamento da Vera é excelente, do doutor Hilton, e eu fico muito feliz de estar participando
desse simpósio. Olha, eu queria fazer um agradecimento para a Vânia, né, que nos estimulou a montar uma sessão assim tão variada e tão Oi, interessante. oi, Vânia aí, ó. Oi, Vânia. Olha aqui, ó. Ó, alguém quer fazer mais algum comentário? Senão eu passo a palavra Eu para o queria Ailton. agradecer rapidamente, que eu esqueci de agradecer. Muito obrigada por ver pessoas simpáticas, né? E para mim foi uma honra ter partilhado um pouco do que eu sei com vocês e ter a presença da nossa digníssima doutora Eliane Azevedo. Obrigado. Obrigada, professor Luiz. Passar a palavra para o doutor Ailton. Vamos passar a palavra para o Monsenhor Aníbal. Isso, olha ele aí, ó. Ah, ele Não, está aí. Ele não levantou a mãozinha, eu não estou é seguindo. porque ele é muito modesto, ele não assim, mas ele é o mais. Muito bom. Foi Ó, tá realmente uma vendo? sessão magnífica. Mas todas as sessões magníficas, elas nos estimulam a pensar e a retornar, talvez, aquelas grandes ideias que conduziram a nossa pesquisa, a nossa vida científica. Ah, vou tentar ser muito breve, porque é um tema que me envolve muito. Eu trabalhei a vida inteira com sinalização celular, com a questão da transferência de informações. E, para mim, a vida ela é muito bem representada pela gramática. É uma questão de comunicação. E a gente tem que entender comunicação dentro de inúmeras possibilidades de sinalização. Talvez um dos exemplos hoje mais extraordinários de comunicação é a comunicação eletrônica, a comunicação digital, baseada em duas letras, não é? Que é a mais simples possível. E certamente a velocidade da comunicação e do controle depende dessa gramática. Essa gramática é muito fácil de visualizar quando nós trabalhamos a um nível molecular. É muito fácil a gente entender como é que os sinais são transmitidos, como é que as frases biológicas são construídas. Depois do advento e do grande desenvolvimento das comunicações digitais, nós passamos a entender quais são, pelo menos em princípio, os sistemas básicos. O nosso alfabeto tem 23, depende aí de quais letras se ajunta, não é? Aquelas só de português ou de inglês. O código genético passa para 4 letras. E realmente o código de transmissão dessa internet que nós estamos usando são 2 letras. E como é que as comunicações biológicas se dão? Eu acho que a primeira coisa sempre é a gente tentar descobrir como a frase biológica ela é estruturada, não é? Todas essas coisas que nós estamos discutindo, elas não são unicamente uma causa e um efeito. A biologia ela tem a complexidade da modulação, e a modulação envolve linguagem. Envolve passado, presente, futuro, envolve advérbios, envolve adjetivos, tem os seus substantivos. Então, é sempre um grande desafio em biologia nós descobrirmos a linguagem biológica. Nos últimos 50 anos, todas as questões de linguagem biológica, dentro da perspectiva de sinalização celular, e tudo, é um grande desenvolvimento. Tanto que os nossos sítios diagnósticos e de intervenção terapêutica, eles repousam exatamente na modulação da sintaxe da frase biológica, não é? Quando nós inibimos, quando nós ativamos, nós estamos modulando, refreando, incrementando, desviando a frase biológica. Professora Eliane, que foi minha professora de gratíssima lembrança e memória, não é?
Acho que aqui o único que foi professor, aluno dela de mocinho fui eu, né? Imagino eu. Ela nos traz esse vislumbre de que a gente tem que perceber que quando, por exemplo, um elétron muda de orbital, Isso. isso é uma mensagem fundamental, não é? Quando eu estou pensando nesse átomo, mas é óbvio que hoje eu tenho que sair desta visão simplória e entrar nas subpartículas, nas partículas subatômicas. E certamente é ao nível dessas partículas subatômicas que nós temos as grandes e velocíssimas frases e modulações. Mas se eu não tiver esse arcabouço, eu diria, linguístico, não é? Que é um arcabouço filosófico, inclusive. A gramática, isso é parte da filosofia grega. Não são regras, mas é a arte de construir a informação. E se a gente associar um pouco isto, certamente a nossa pesquisa biológica ela adquire uma dimensão de compreensão, de sintaxe de conhecimento. Me desculpe ter falado muito, mas depois do estímulo da professora Eliane, me fica difícil ficar de boca fechada. Obrigado. Mas falou bonitinho, foi muito bom. Bem, falou pouco, né, Vera, hoje? Hoje caprichou, né? Ele caprichou, né? Não, a Na verdade é que frente da minha professora, eu não posso falar muita besteira. A professora hoje é sua aluna. Mas a verdade é que assim, eu acho que todos contribuíram de uma maneira muito significativa aqui para o debate hoje, e eu fiquei muito feliz da participação dos convidados e da interação que nós tivemos aqui. E passo a palavra agora para o Dr. Hilton. Então, foi fantástico. Eu acho que as três palestras foram encantadoras, assim, no sentido de uma visão completamente diferente, né, do que a gente tem visto, lido e acompanhado. Mas aqui, felizmente, com a organização da Vânia e com os colegas que dão sempre uma opinião para fazer a melhor sessão, eu acho que isso tem acontecido com bastante frequência. As nossas sessões são maravilhosas, as pessoas que têm vindo são muito competentes, falam de uma forma simples, adequada, para que a gente possa compreender coisas um pouco diferentes daquilo que a gente sabe, que a gente acaba aprendendo. Então, eu queria ficar agradecendo muitíssimo, muitíssimo ao Luiz, né, ao Márcio, à Laura. Laura, realmente foi encantadora a sua demonstração do Parkinsoniano de bicicleta, que ela foi absolutamente fantástica. Eu não tinha a menor ideia de que aquilo pudesse acontecer. Realmente foi uma coisa espetacular, né? Então, queria agradecer muitíssimo que todos aparecessem aqui conosco e desejar, então, um final feliz de noite. Agradecer mais uma vez a Vera, agradecer mais uma vez a Vânia, agradecer hoje a Isabelle, que está substituindo a Milene, que está no Havaí, né, aproveitando um pouco as férias. Então, o meu boa noite, o meu agradecimento ao presença de todos e até a próxima, que seja tão boa quanto esta. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos aí.